Mas vamos focar um pouquinho nesses outros dois aqui, que são os mais comuns, tá? Eu vou falar só rapidamente dos principais sintomas de TDP e de TDM. Eu vou começar por TDP, porque vocês vão ver que, fora o fato de ele ter que ter no mínimo 2 anos, vocês vão entender que ele tem sintomas, a barra é mais baixa para entrar. Então, olha só, gente, eu vou falar bem rápido, tá? Então, se vocês tiverem perguntas específicas, por favor, podem falar, ok? E se eu conseguir ser rápido bastante, eu falo da TDPM também. Então, ó, transtorno depressivo persistente. Você vai ter vários critérios do A até o H. Só que você vai ter várias coisas menores que eu não vou falar aqui. Coisas importantes, né? Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância. Nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco. Todas aquelas coisas que a gente estava falando, tá? Então, olha só, a perturbação não pode ser mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo persistente, esquizofrenia, transtorno delirante ou outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado, sabe? Você tem várias coisinhas a mais aqui, então eu não estou falando todos os critérios diagnósticos, eu vou focar apenas nos critérios diagnósticos que têm a ver com sintomas, tá? Então, olha só, no caso desse aqui é o critério A e o critério B. O A a pessoa precisa apresentar humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas, pelo período mínimo de 2 anos. Aqui eu já quero falar uma coisa importante sobre depressão. O que é humor deprimido? Humor deprimido não é só ficar triste. Tristeza é uma parte muito central da depressão. Mas pessoas que têm depressão podem se sentir, por exemplo, com um vazio muito grande. Às vezes elas não estão, elas relatam, e eu já senti muito isso, que é como se elas não sentissem nada. E essa é uma sensação horrível. Elas não se sentem nem felizes, nem tristes, é como se elas tivessem uma espécie de limbo cinzento. E isso é horrível, é uma sensação muito ruim, apesar de a gente não estar sentindo necessariamente nenhum sentimento ou emoção que a gente consiga nomear. É um grande nada, ok? Então, nesse sentido, várias coisas podem ser o humor deprimido, tá? Não é só a pessoa ficar necessariamente triste o tempo todo. Uma pessoa que tem depressão é uma pessoa que muitas vezes acorda triste, na hora do almoço ela dá uma melhorada, de tarde ela começa a ficar muito ansiosa por causa de coisas que ela tem para fazer que ela não está conseguindo entregar. No final do dia ela entra num estado de completo vazio, sabe? Um embotamento afetivo. E de noite ela está triste de novo. Ela pode ter toda essa montanha-russa. Então, não achem que para ter depressão você precisa ficar numa estabilidade de tristeza. Existe uma certa montanha-russa emocional. Porém, você precisa ter o humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, tá? Como eu falei, o humor deprimido pode ser tristeza, ou pode ser esse vazio, pode ser assim essa desesperança, pode ser várias dessas coisas aí ao mesmo tempo, não é apenas tristeza, tá bom? Então, você precisa ter isso. O critério B, né, vários transtornos do DSM, vocês vão ver que eles vão falar assim, você precisa ter, a gente vai dar uma lista de sintomas, e você precisa ter um número X dentro dessa lista de sintomas. O número sempre pode mudar, o tamanho da lista pode mudar bastante. Aqui no caso, ele está falando, você precisa ter a presença, enquanto deprimido, de 2 ou mais das 6 seguintes características. Olha que, entre aspas, baixa essa barra, né? Mas é porque você precisa ter o humor deprimido. E tem uma nota. Em crianças ou adolescentes com transtorno depressivo persistente, a pessoa não necessariamente precisa ter o humor deprimido a maior parte do tempo. Ela pode ter um humor principalmente irritável, tá? Isso é muito comum em adolescentes. Ele não fica exatamente com humor deprimido a maior parte do tempo, mas ele está com humor irritável, ok? E por maior parte do tempo, entendam uns 50% do tempo ou mais, tá? Então, fora esse humor deprimido ou em jovens, né, menores de idade, irritável, a pessoa precisa ter, enquanto ela está deprimida, 2 ou mais dessas características, de modo
que isso seja, na maior parte do tempo, por 2 anos, tá? Então, 1. Apetite diminuído ou alimentação em excesso. Antigamente, a gente achava que depressão só tirava fome. Hoje em dia, a gente sabe que depressão pode também causar fome nas pessoas. As pessoas podem comer de nervoso, podem comer de ansioso quando elas estão com depressão. Inclusive, podem ganhar significativamente peso, tá? Insônia ou hipersonia. Hipersonia é o contrário da insônia. Antigamente a gente achava que depressão só causava insônia. Hoje em dia a gente sabe que ela também pode causar hipersonia, ou seja, dormir demais, ficar sonolento o dia inteiro, ficar tirando vários cochilos ao longo do dia, tá? Dormir 16 horas seguidas. Já tive vários pacientes que me relataram isso, tá? 3. Baixa energia ou fadiga, né? A dificuldade de fazer as coisas. 4. Baixa autoestima. 5. Concentração empobrecida ou dificuldade em tomar decisões. A gente pode estar com a memória, com a concentração, com a capacidade ali de atenção mais baixas ou ter dificuldade de tomar, digamos assim, decisões, sejam pequenas, sejam grandes. Isso também é uma característica, né, um critério diagnóstico que a gente sabe que é muito importante para a depressão hoje em dia, tá? Então, o nosso rendimento dá uma baixada também, principalmente em coisas que exigem muito cognitivo, como, por exemplo, sala de aula, estudar para uma prova, ou até mesmo desempenhar alguns trabalhos mais cognitivos. E 6º, sentimentos de desesperança. Cara, você só precisa de 2 desses, fora o primeiro lá, que é o humor deprimido. Só que tem que ser por 2 anos ou mais. Entende como é uma coisa que às vezes é fácil da gente achar que é parte da nossa personalidade? Então, assim, esse é o transtorno depressivo persistente. A barra é a mais baixa. A coisa que faz a maior diferença é saber que você precisa ter isso por no mínimo 2 anos. Então, na dúvida, sempre falem com um profissional de saúde, tá? Agora, o depressivo maior, olha só, tem vários aqui, ele vai do A até o critério E, mas eu só vou ler o critério A, que é o critério... perdão, pessoal, de novo, né? Tem uma outra coisa que é importante vocês considerarem para não pensar assim, então eu devo ter esse transtorno persistente aqui. Lembrando, tem que causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízos claros em dimensões importantes da sua vida. Se é uma coisa que não está causando prejuízo, que não está causando sofrimento, ele não é um transtorno, ok? Lembre-se que eu falei antes, não é meramente uma checklist de sintomas. Você tem que entender tudo, né? Por isso, tem que ter um profissional de saúde mental aí. Mas agora vocês vão ver a diferença para o transtorno depressivo maior. Ele é um pouco mais barra pesada, tá? Então você precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas presentes durante o mesmo período de no mínimo 2 semanas, representando uma mudança no funcionamento anterior. Lembra que eu falei? São sintomas não egossintônicos, tá? Pelo menos um dos sintomas tem que ser o 1 ou o 2, tá? Qual que é o 1 e o 2? São 9 sintomas ao todo e você precisa ter 5 ou mais e um deles tem que ser ou o 1 ou o 2. 1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas. Em crianças e adolescentes pode ser humor irritável, basicamente o mesmo do anterior, tá? E daí ele dá exemplos, né? Por exemplo, você se sente triste, vazio, sem esperança, ou outras pessoas falam que você parece muito choroso, né? Então esse é um dos 2 que você no mínimo precisa ter. O outro é o que a gente chama de anedonia, tá? Que é acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, ok? Lembrando que isso tem que representar uma diferença para como você era antes, tá? Ou seja, tem que ser atividades que antes você gostava, não é tipo, sei lá, eu não gosto de estudar, nunca gostei de estudar, mas agora eu tô dizendo que isso é porque tem a ver com depressão? Não, você nunca gostou de estudar, não houve uma diferença, entenderam? Mas, por exemplo, se você tem um hobby, uma atividade de lazer, um rolê que você tem com os amigos e você parece que tudo você começou a parar de perder prazer e interesse, aí a gente pode dizer que pode ser uma anedonia sim, tá? É uma possibilidade real, ok? Lembrando, tem
o transtorno depressivo maior tem que ser no mínimo 2 semanas. Mas é que ele é tão pesado que no mínimo 2 semanas parece que é pouco, mas não é, tá? Vamos para as outras. Agora, as outras são opcionais, mas você ainda teria que passar os 5 ou mais aqui, tá? Mas uma das 5 tem que ser, no mínimo, uma dessas 2 primeiras que a gente falou ali antes. Vamos para as outras. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo uma dieta. Aqui a gente geralmente considera uma perda ou ganho de, no mínimo, 5% da sua massa corporal em um mês, sem estar fazendo, por exemplo, todo um plano de dieta, de academia, ganho de massa muscular, ou a pessoa está realmente tentando perder peso. Não, tem que ter uma perda ou ganho significativo de peso muito rápido, sem uma boa explicação saudável para isso, ou redução ou aumento de apetite quase todos os dias, tá? Em crianças, pode ser também considerado um insucesso de ganhar o peso esperado para a idade. 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Vejam como tem bastante parecido, né? 5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Eles têm que ser observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Então, de novo, olha como o crivo aqui é mais alto, não pode ser só uma sensação subjetiva. A pessoa tem que ter essa agitação ou retardo psicomotor. O que é isso? A pessoa está... ou ela está com uma agitação, do tipo, ela está se mexendo muito rápido, ela começa a falar muito rápido, assim, como se ela estivesse muito agitada, e é verificável para todo mundo. Ou ela está com retardo psicomotor, parece que ela está com todo o movimento lento, os reflexos estão lentos, né? Ela está morosa, o jeito de falar dela, assim, parece que é muito difícil de falar, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim. Então tem que ser verificável por outras pessoas. 6. Fadiga ou perda de energia. Fatiga ou fadiga, com T ou com D, os dois estão certos no português, eles têm dupla prosódia e dupla prosopopeia, dá para escrever e falar dos dois jeitos. Mas aqui está escrito fadiga, tá? Ou perda de energia em quase todos os dias, igual do outro. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada que podem chegar a ser delirantes quase todos os dias, e não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente, ou seja, por estar com depressão. Então a gente sente sentimentos de inutilidade ou às vezes até culpa excessiva ou inapropriada. O que é uma culpa excessiva ou inapropriada? Inapropriada é quando uma coisa que não deveria nos causar culpa, e eu tenho uma live inteira sobre culpa, tá, pessoal? No Manual das Emoções Negativas. Quando uma coisa não deveria nos causar culpa, mas a pessoa está se sentindo culpada por uma coisa que não tem nada a ver. Ou ela está excessiva, ou seja, aquela coisa faz sentido de causar culpa em nós. Porém, assim, a gente sente um nível de culpa muito estratosférico perto daquilo que causou. Então, ou inapropriada ou excessiva, tá? Só que não pode ser meramente culpa porque a gente está com depressão e não está conseguindo fazer as coisas. Isso não conta como um ponto aqui para o critério diagnóstico, isso é completamente esperado, tá? Mas para ser esse critério diagnóstico tem que ter a mais, ok? 8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, ok? Você vê que mesma coisa do anterior. E 9, aquele avisozinho rápido de gatilho que a gente estava falando que era o momento que eu ia mencionar isso aqui. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, então não é medo, mas a pessoa fantasia muito com a morte, tá? Pode ser uma ideação suicida leve. No caso, a pessoa não pensa em causar a morte, mas ela pensa, putz, podia morrer, eu podia estar morto, né? Não é um pensamento para suicida, no sentido de eu poderia desaparecer, eu queria nunca ter nascido. Isso é para suicida, um nível inferior da ideação suicida. A ideação suicida, ela, no mínimo, a pessoa tem que conjecturar a ideia de morte, tá? De perecimento, ok? Então, tem esse. Ideação suicida recorrente, sem um plano específico, um plano específico de suicídio ou tentativa de suicídio, tá? Todas essas coisas são possíveis aqui no critério 9. Então vocês percebam, né? A anedonia, que é aquela falta de prazer, que é muito forte, e a questão do suicídio, da ideação suicida, não são daquele outro, mas estão aqui,
tá? Então, se a pessoa tem esse tipo de coisa, deve ser TDM, não apenas TDP.